Meus irmãos e amigos, quem vos fala nesta manhã é o pastor Elias Lira, do Bondade e Misericórdia do Senhor. Estou aqui representando o nosso ministério, a nossa igreja, representando também o nosso pastor presidente, pastor Arnaldo Belchior. Hoje é sábado e eu quero desejar a cada um de vocês um ótimo sábado e um ótimo final de semana para todos nós. Quero avisar também a todos que amanhã, às 8 horas da manhã, tem escola bíblica dominical, das 8 às 9h30. Na sequência, temos ensaio com a nossa orquestra da igreja. E amanhã à noite, domingo à noite, a partir das 18 horas, temos o nosso culto da família. Culto da família. Você é o nosso convidado especial para estar conosco. Tá certo? Bom, eu quero avisar também que quarta-feira, agora que vem, dia 27, nós teremos o último dia da nossa campanha do mês de março, que tem o tema Milagre. É um tema preciso, temos tido uma boa cooperação nesse mês de março, nas campanhas, mas eu quero convidar você a estar conosco. Venha desfrutar das bênçãos do Senhor. Você sabe que é na igreja que você participa das bênçãos de Deus. É na igreja que você enaltece, que você adora o Senhor. E enquanto você adora, você passa a ser também alcançado pelos milagres, pelas bênçãos do Senhor na sua vida. Então venha quarta-feira, agora, dia 27, último dia da nossa campanha. Esteja conosco e, de certo, Deus tem uma bênção para cada um de nós. Tá certo? Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Eu quero colocar um tema na mensagem de hoje. Possivelmente, se eu não terminar ela hoje, terminaremos amanhã. Mas o tema que eu vou colocar é como Deus cuida ou como Deus nos dirige. Como Deus nos dirige. Eu quero convidá-lo à leitura bíblica no livro de Êxodo, capítulo 13, a partir do verso 17. Êxodo, capítulo 13, a partir do verso 17. Eu vou ler até o verso 22. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito, armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou
de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Bom, o tema da mensagem é como Deus nos dirige. Eu acho interessante que o nosso Deus, Ele não prometeu ao povo, Deus não prometeu ao seu povo que Ele levaria este povo, que Ele tiraria o povo do Egito e levaria para uma terra prometida, uma nova terra. Só que o caminho era facinho demais. Nós bem sabemos que toda a caminhada, toda a trajetória do homem exigem alguns esforços nossos. Toda a trajetória nossa, vocês sabem que não é fácil. Tudo nesta vida, para você adquirir alguma coisa, vai te custar também alguma coisa. Para você ter a sua propriedade, você precisa, quem sabe, até colocar a mão para fazer. Custa para você alguma coisa. Não é fácil. Nos dias a qual nós estamos vivendo hoje, até para sobreviver nos dias de hoje, não é fácil. As coisas vão tomando proporção de uma forma desesfreada. Você vai no mercado, quem foi ontem vai hoje, já sente a diferença. Mas o Deus dos hebreus, o Deus de Israel, quando Faraó libera o povo para atender o pedido de Deus, não porque Faraó foi bonzinho e liberou o povo, é porque Deus fez com que ele viesse liberar o povo, libertar o povo do Egito. Aí nos diz a palavra do Senhor no capítulo 13, o verso 17, que Deus não levou o povo pelo caminho das terras dos filisteus, que era um caminho que estava até mais perto. Então veja, o primeiro obstáculo aqui que nós vamos encontrar é que Deus estava levando o povo não pelo caminho que era mais perto. Encontramos aqui uma dificuldade aqui de distância. E um dos motivos também que Deus não levou o povo pelo caminho mais perto é porque no caminho que estava apresentando ao povo, que era o caminho que era mais perto para que o povo viesse caminhar para o propósito de Deus, Deus não
levou os homens pelo caminho mais perto. Mas Deus escolhe um caminho mais longe. Aí nos diz a palavra do Senhor que quando Deus está dirigindo a nossa vida, nem sempre é para um caminho fácil. Quando Deus começa a direcionar a nossa vida, nem sempre Ele está nos direcionando ou nos dirigindo para um caminho mais fácil ou mais curto. E vocês sabem que se você não entender a vontade de Deus e o trabalhar de Deus na sua vida, você pode se tornar um verdadeiro murmurador. Porque veja o texto. O povo é liberto do Egito, 400 e poucos anos esteve cativo no Egito. E esse povo ele é liberto. E esse povo está sendo conduzido para a terra que Deus tinha prometido para esse povo, que era para a terra de Canaã. Uma boa terra, uma terra que mana leite e mel. Só que nós vamos perceber que para você chegar aonde Deus quer que você chegue, não vai ser fácil. Você não pode dormir até meio-dia. Você não pode cruzar os braços. Você não pode ficar olhando para o céu e achar que os anjos vão descer para facilitar tudo para você. Não é isso que a Bíblia diz. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vamos entender que os homens de Deus, os homens que tinham intimidade com Deus, eu estou falando aqui de Moisés, e ele era o líder. Esse Moisés, que Deus falava com ele, pouco tempo atrás, Deus tinha falado com Moisés no Monte Horebe. Então, Moisés, ele sabia ouvir a voz de Deus, ele tinha já ouvido Deus falar. E ele tinha falado com Deus também. Mas agora ele está diante de uma responsabilidade, conduzindo mais de 3 milhões de pessoas para uma terra que o próprio Deus tinha preparado para eles. Só que nós estamos observando que quando o faraó deixou o povo ir, o verso 17 diz: Deus não os levou pelo caminho fácil. Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, que era o caminho mais perto, ou que era mais perto para que eles fossem. Deus não estava levando eles para um caminho fácil. Deus não estava levando eles para um caminho mais fácil. Deus estava privando eles de guerrear ou de deparar com a guerra. E se eles passassem nos territórios dos filisteus, nas terras dos filisteus.
Então, tudo isso Deus estava vendo. Embora que se Deus quisesse, Ele é Deus, Deus poderia conduzir esse povo sem problema algum. Deus sempre soube o que fazer. Mas olha o que a Bíblia nos diz. Deus não levou o povo pelo caminho mais perto. Deus não levou o povo para passar nas terras dos filisteus. Para quê? Porventura o povo não se arrependa. Então veja, Deus não levou o povo pelo caminho mais perto, pelo caminho das terras dos filisteus, para que o povo não viesse ver guerra, para que o povo não viesse se arrepender quando os filisteus viessem guerrear com eles. Vendo eles a guerra, e tornem ao Egito. Então nós vamos entender aqui que Deus nem sempre Ele nos coloca no caminho fácil ou no caminho curto. Nós estamos aprendendo que Deus nem sempre, com bom propósito, Deus sempre tem um bom propósito para o nosso bem. Então, Deus sempre com um bom propósito para o nosso bem. No capítulo 17, nós percebemos aqui, aprendemos algumas lições. Porque às vezes nós queremos que Deus venha falar com a gente, conosco. Reivindicamos as bênçãos da parte do Senhor. Só que quando Deus começa a agir nas nossas vidas, Deus ele vai fazer aquilo que Ele quer fazer. Deus vai fazer aquilo que é melhor para nós. Talvez não aquilo que você quer, mas aquilo que Deus sabe que é melhor para você. Então veja, o próprio Deus, o Todo-Poderoso, Ele escolhe não levar o povo para um caminho mais curto. Quem sabe se fosse eu, se fosse você, dificilmente nós iríamos escolher um caminho mais longo. Ou alguém poderia dizer para nós que seria loucura você deixar um caminho curto para um caminho longo. Mas sempre Deus tem um bom propósito para o nosso bem. Sempre Deus tem um bom propósito para o nosso bem. O nosso Deus, Ele sabe, como Ele é o Deus onisciente, onipotente, onipresente, Ele mesmo disse aqui, tem perigo neste caminho. E sabendo Deus a dificuldade do perigo, que o povo poderia encontrar no caminho, nas terras dos filisteus, Deus prefere colocar o seu caminho
colocar você para caminhar para o outro lado. Deus faz com que você venha caminhar para o outro lado. E qual é o outro lado, pastor? Deus coloca um deserto na sua frente. Que coisa, pastor? Sim. Porque é como Deus nos guia, é como Deus nos dirige. Você pode ter absoluta certeza que se é Deus que está dirigindo os seus passos, se é Deus que está dirigindo a sua vida, possa até ser que Ele esteja fazendo alguma coisa diferente da sua vontade, diferente daquilo que você queira, diferente daquilo que você estava almejando, daquele lugar, daquele caminho, daquele jeitinho. Se é Deus que está dirigindo a sua vida, o seu sonho, seus sonhos, os seus projetos, e eu quero te aconselhar nesta manhã de sábado, deixa Ele fazer do jeito dele. Porque o jeito de Deus é melhor do que o meu jeito, do que o teu jeito. A vontade de Deus é melhor do que a minha vontade. Porque Deus sabe o que eu preciso. Talvez a minha vontade não seja aquilo que eu preciso. E Deus sabe daquilo que eu preciso para caminhar. Então nós estamos aqui estudando, ouvindo nesta manhã de sábado, como Deus nos dirige. Como Deus nos dirige. Talvez nós nos encontramos até mesmo questionando a forma, o jeito de Deus trabalhar. Talvez nós nos encontramos assim, questionando o jeito de Deus. Mas eu quero que você venha aprender nesta manhã que se Deus está te conduzindo para um deserto, se é o caminho, se é o melhor caminho que Deus está te conduzindo, você pode ter absoluta certeza que é neste caminho que é o caminho do deserto, que Deus quer te ensinar. É nesse caminho que Deus quer mostrar para você coisas que jamais vista por você. Então, deixa Deus dirigir os nossos passos. Deixa Deus dirigir os nossos sonhos. Deixa Deus. Deixa Deus estar no comando da sua vida. Existem coisas que parecem que vai ser, ou que está demorando. E você, ao seu olhar, você sabe que você poderia acelerar isso, fazer com que este caminho fosse mais curto. Mas nós estamos aprendendo nesta manhã que nem sempre o caminho curto são o caminho da bênção. Deus às vezes tira você do caminho curto e coloca você no caminho mais longe,
Deus tira você, quem sabe, de passar por alguma cidade já estabilizada ou já civilizada, e Deus te coloca você em outro rumo, que é o rumo para o deserto. Só que rumo à cidade civilizada você poderia se arrepender, porque você iria ver os feitos dos homens, encarar as guerras, aquilo que os homens poderiam te oferecer, talvez até coisas más, coisas ruins. Mas Deus às vezes te conduz ao deserto, porque Deus quer que você veja, que você presencie a bênção, os milagres de Deus, em lugares que aos nossos olhos são lugares improváveis. Então veja, Deus agora conduz os seus filhos para um caminho mais longínquo. Deus está conduzindo o seu povo para um deserto. As horas já se foi. Eu quero colocar uma vírgula aqui e amanhã, se Deus nos permitir, nós vamos voltar a falar sobre este assunto. O tema é como Deus nos dirige. Eu quero finalizar dizendo para você, deixa Deus dirigir o seu caminho, tá bom? Amanhã esteja conosco e de certo Deus continuará falando aos nossos corações. Que Deus abençoe. Vamos orar. Santo Deus e Pai, sou agradecido a Ti pela Tua bondade, pelo Teu amor. Quero apresentar cada um dos Teus filhos que nesse momento tiveram a oportunidade de ouvir a Tua voz, a Tua palavra. É o nosso pedido e já Te agradecemos no Teu nome. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Com Cristo alegre vou para o meu novo lar. Deste mundo eu não sou, com Deus irei morar. Problemas ficarão, não vou mais chorar. Problemas não tem lá no meu novo lar. Lá no céu irei cantar uma canção pra louvar ao meu Senhor Jesus, que me salvou. Angústias ficarão, não vou mais chorar.